Jesus, se põe sobre os seus pés. Abra a tua Bíblia. No livro de Salmos, Salmos 11, somente o versículo e somente a parte A desse versículo. Salmo 11, verso 5. Tenho fé e acredito que Deus vai continuar falando conosco nesta noite. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Salmo número 11, a partir do verso 5, somente a parte A. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. O Senhor prova o justo. Todos nós, no tempo 3, iremos ressaltar esse versículo abençoado que tem que estar cravado na tauba de carne dos nossos corações e principalmente nas nossas mentes. No tempo 3, todos nós vamos ler o versículo por de número 5, somente a parte A. O Senhor Prova o justo. Amém. Podemos aceitar. Essa foi a palavra que Deus queimou meu coração na tarde desse dia. Confesso que eu tive um dia corrido, mas o Senhor Deus nos deu vitória. Amados e queridos irmãos, quando se atentamos para a provação, e precisamente quando ela vem de Deus, nós ficamos não que perturbados, pelo fato de saber que Deus ele é justo. E o versículo que acabamos de ler aqui nos informa um dos seus atributos. Que atributo é esse? Justiça. Aleluia. O nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus, ele não tem variação de dúvida, de erro. Quando a gente se atenta para a carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13, vai estar escrito da seguinte forma: Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. E o versículo que lemos aqui e que repetimos no tempo 3, todos nós, diz: o Senhor, ele prova, ele não tenta. Porque tentação, presbítero irmão Tiago, tem a ideia de nos informar que é aquilo que a nossa descendência caída, ou seja, a nossa natureza caída, busca para falharmos, para errarmos o alvo, para transgredirmos contra o nosso Deus. Mas a provação, quando a gente busca saber o real sentido da palavra, a gente vai descobrir que ela significa dificuldade. Meu Deus. Então o texto aqui é claro, através da vida do salmista, por de nome Davi, que Deus, ele prova o justo. Talvez você se encontre sentado aqui, você veio no intuito de adorar a Deus, e você pode estar atravessando um momento de provação. Mas Deus me levantou nesta noite, neste culto de ensino, para lhe informar algo muito importante. O que é, irmão Arthur? Deus prova o justo. Aleluia. Oh, aleluia! E nesta provação é porque ele quer tirar de nós algo que não agrada a ele. Ou seja, a prova ela é estabelecida, ela é feita, ela é dada para quê? Para qual finalidade? Para qual propósito? Para sermos aprovados. Então quando vem a prova na minha e na tua vida é para um propósito, para nós sermos aprovados. Glória a Deus. E aqui, amados irmãos, a gente aprende através desse texto bíblico que Deus, ele prova o justo. Assim como o fogo refina o ouro, Deus prova o justo. Não é Satanás que vem para nos provar. Não é o adversário da minha e da tua alma que vem para nos provar. É o Senhor Deus que nos prova. Olha que coisa maravilhosa. E provar que eu já disse que quer nos informar dificuldades. E essas dificuldades, muitas das vezes, elas vão vir na área material, na área conjugal, na área profissional. Olha que coisa terrível. Na área espiritual.
vem nessas áreas. Mas a gente, como cristãos aqui nessa terra, devemos discernir para não murmurarmos contra Deus. Visto que esta prova, esta terrível prova, ela vem para nos provar. E a prova, ela vem para habilitar o crente. Todos aqui estudaram. A gente bem sabe que quando a professora nos dava um exame, era para ver como se encontrava o nosso conhecimento, como ia ser o nosso desempenho naquela prova. E por conta daquela prova, ela ia ter ciência como está o nosso conhecimento. Oh, é verdade. E quando Deus ele permite a provação, a prova na nossa vida, Ele descobre através da mesma como nos encontramos espiritualmente. É verdade. Eu vou melhorar para você compreender na onde eu quero chegar. Deus ele sabe das coisas, estando elas no seu início, antes delas chegarem no seu final. Então é nós mesmos que vamos compreender como estamos na vida cristã. Meu Deus, é isso. Isso é tão maravilhoso que a provação, que significa dificuldade, sendo ela em todas as áreas, ela vem para nos aproximar de Deus. É verdade. Porque muitos presbíteros do Monte Tiago, quando está sendo provado, quando ele tem que atravessar a prova que Deus mandou para ele desiste. E a prova, ela não é para outra coisa a não ser para aperfeiçoar a nossa fé. Meu Deus. Nós temos que ter ciência disso. Olha o que o salmista nos informa. No versículo de número 5, o Senhor Deus prova o justo. Meu Deus. E quando a gente se atenta para essa verdade bíblica, parece que vejo Deus falando com um patriarca da fé chamado Abraão. A singela mensagem no versículo de número 1 do capítulo de número 22 do livro de Gênesis. E depois destas coisas, ou seja, passou um tempo, provou Deus a Abraão. Meu Deus. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A palavra eis-me aqui está dizendo, Senhor, eu estou pronto para lhe obedecer. É verdade. Eu estou oposto para fazer aquilo que o Senhor requer de mim. Eu estou disponível para cumprir a sua vontade. Aleluia. A palavra eis-me aqui significa esses adjetivos. Então, através dessa palavra, Abraão disse que estava disponível para obedecer o que Deus tinha para ele. E Deus dá uma palavra e diz, sabe o teu filho? O teu único filho, no versículo de número 2, do capítulo de número 22, do livro da Gênesis, está escrito desta maneira. Toma ele e vai para Moriá, em uma das montanhas, eu lhe mostrarei, na onde você vai ofertar o teu filho como oferta queimada, que é o holocausto para mim. O texto sagrado diz, irmãos, que Abraão, o patriarca, titularizado como pai da fé, ele acorda de madrugada, acorda o teu filho, toma 2 moços e um jumento, e vai para cumprir a ordem de Deus. O que chama minha atenção, meu irmão Almiro, é que no versículo de número 1, o texto é claro. O texto é direto em nos informar. E depois dessas coisas, provou a Deus a Abraão. Olha que coisa terrível, mas em nenhum momento ele questionou contra Deus. Em nenhum momento ele falou, Senhor, eu demorei, como o Senhor bem sabe, 25 longos anos para viver esta promessa. E agora o Senhor vira e fala para mim que o Senhor quer a promessa que o Senhor me prometeu quando eu tinha 75 anos, conforme Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 5 para ti. Meu Deus. Ele não fez nada disso. O texto sagrado diz que ele ouve a voz e obedece. Aleluia. E Deus é claro a informar ao mesmo dizendo, o teu único filho, eu bem sei que você só tem ele, visto que Ismael já saiu errante com a mãe chamada Agar no deserto. Mas certo é, eu tenho cuidado
deles. O texto sagrado diz que Abraão, por recomendação de Deus, ele fala para Agar, juntamente com Ismael, que é o teu filho, saírem de dentro da casa, por uma precipitação, porque Deus tinha prometido o filho. Mas o problema de Abraão foi querer ajudar a Deus. E muitas das vezes a gente peca, a gente falha, a gente erra neste erro. Qual, irmão Arthur? Querer agradar a Deus. Deus, ele nos chama para estarmos posicionados. Deus, ele nos chama para estarmos em pé, prontos para lhe ouvir e lhe obedecer. E muitas das vezes, profeta irmão Tiago, queremos dar o jeitinho brasileiro. Muitas das vezes queremos fazer do nosso jeito. Muitas das vezes queremos criar atalhos para cumprirmos a vontade de Deus. Fazendo isso, a gente vai se decepcionar conosco mesmo. Fazendo isso, nós vamos quebrar as nossas caras. Por quê? Porque Deus, ele não precisa de ajuda. Deus requer uma coisa de mim e de vós nessa noite. É o que, irmão Arthur? Posicionamento. A partir do momento que a gente se posiciona, Deus trabalha para nos abençoar. Deus trabalha para abrir porta. Deus trabalha para fazer aquilo que o nosso olho ainda não viu. Aleluia! Mas devemos estar posicionados. E ele não estava posicionado. Ele quis ajudar a Deus. Gênesis 16. E Deus manda ele mandar Agar e o menino embora. Porque ele quis trazer com a sua mão solução. E colocando a mão dele onde Deus estava trabalhando, ao invés de trazer solução, ele trouxe problema. Ao invés de trazer alegria, ele trouxe tristeza para o arraial. Ao invés de trazer solução, ele trouxe discórdia. Então tome muito cuidado no que você fala, como você age, como você comporta, quais são as suas atitudes, porque vai resultar lá na frente. Porque o texto sagrado diz, na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7, que tudo que o homem planta, ele vai colher. Mas Deus sustentou a mulher e o menino no deserto. Porque o exemplar sagrado nos informa que Abraão, ele deu para a mulher, chamada Agar, e o filho Ismael, um odre de água e um bocado de pão. Meu Deus. Mas o texto diz, presbítero irmão Tiago, que eles andando errante no deserto, debaixo daquele sol escaldante, a provisão humana acabou. E é assim, amados irmãos, a provisão humana acaba, mas a provisão divina, para aqueles que creem, ela acontece. Parece que vejo o salmista Davi dizendo no salmo que diz a singela mensagem: já fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Deus, ele tem guardado os seus filhos. Olha, na pandemia, nós não passamos fome, por quê? Porque Deus cuidou de nós. Nós não morremos, por quê? Porque Deus cuidou de nós. Meu Deus! Nós não mendigamos o pão, por quê? Porque Deus cuidou de nós. Aleluia! Deus, ele cuida da sua igreja, mas ele requer de nós posicionamento. Porque a partir do momento que nós nos encontramos posicionados, nós temos fé. A partir do momento que nós nos encontramos posicionados, nós temos esperança não no homem, mas sim nele. A partir do momento que nós estamos posicionados na maneira que ele quer, conforme a tua palavra recomenda, os nossos olhos vê a intervenção divina. Aleluia! Isso é lindo, irmãos. A Bíblia é clara: o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Ele não recusou, ele não negou. Porque nesta altura do campeonato, muitos abandonam a fé. É verdade. Muitos apostatam da mesma. Muitos abandonam Jesus. E a dificuldade, que é a aprovação de Deus para conosco, aleluia, ela vem para nos provar.
Aí eu quero ver se nós somos crentes. Aí eu quero ver se a gente segue Jesus. Porque seguir Jesus na bonança é muito bom. Seguir Jesus com o armário cheio é muito bom. Servir Jesus com a conta recheada é muito bom. Servir Jesus sem problemas cotidianos é muito bom. Servir Jesus sem estar passando pela moeda é muito bom. Servir Jesus sem ser tentado, sem ser provado, sem ser perseguido é muito bom. Eu quero ver seguir Jesus diante da tribulação. Eu quero ver servir Jesus diante da provação. Eu quero ver seguir Jesus dentro da cadeia. Eu quero ver servir Jesus dentro da fornalha acesa, aquecida 7 vezes mais. Eu quero ver servir Jesus diante do mar vermelho. Eu quero ver servir Jesus com as muralhas erguidas. Eu quero ver servir Jesus dentro da cova cheia de leões. Eu quero ver servir Jesus no deserto. Aleluia. Aleluia. É verdade. A dificuldade que a aprovação de Deus prova a nossa fé. Mas é coisa linda quando a gente está edificado sobre a palavra. Porque vai se cumprir aquilo que Paulo disse na primeira epístola escrita à igreja de Tessalônica. Capítulo 5, versículo de número 18. Todo momento, olha que coisa maravilhosa. Meu Deus. Todo momento dai graça. Aleluia. É lindo isso, minha irmã Ângela, porque ele está dizendo todo momento, ou seja, não é só no momento de alegria, não é só no momento de felicidade, não é só em momentos bons, todo momento dai graça. Ele está generalizando, ele está colocando tudo num pacote só. Ou seja, tudo que acontecer, ou tudo que sobrevier sobre a vida de vocês, vocês devem encher os vossos pulmões de ar e dar graças a Deus. Por que, apóstolo Paulo? Porque essa é a vontade de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Aleluia. Todo momento. Meu Deus. Eu olho para a vida desse homem chamado Abraão, eu fico Glória a perplexo, Deus. eu fico maravilhado. Não é à toa que ele tem um título que diz Pai da Fé. Meu Deus. Ele deu graça, irmão. Eu quero compreender ele acordando de madrugada e dando graça. Vamos lá, meu filho. Oh, aleluia. Oh, glória! Sabe por quê, meu filho? Porque Deus, ele prova o justo. Se ele está me provando, ele sabe que eu tenho estrutura, ele sabe que eu confio nele, ele sabe que eu sem ele, eu não posso, eu não consigo, eu não vou romper, eu não vou vencer. Ele sabe que ele é o meu Deus e eu sou o seu servo. Aleluia. Glória a Deus. Ele acorda o menino de madrugada bem cedo, pega 2 dos seus servos e ata o jumento. E o texto sagrado diz que ele sai rumo a Moriá, onde ele ia sacrificar o teu filho, o teu único filho. Meu Deus. E diz o texto que ele olha para cima e Deus fala: é lá que você vai dar o teu filho em holocausto a mim como oferta queimada. E o texto sagrado diz que ele olha para os servos que foi com eles e diz: ficai-vos aqui com o jumento. Os servos param, vírgula. O texto sagrado diz agora que a recomendação que ele vai dar para os seus servos é o que chama a minha atenção. O que ele fala para os seus servos é o que a gente tem que fazer todavia em nossa vida. O que ele fala, irmão? Algo muito simples: ficai-vos aqui, porque eu e o moço, nós vamos naquela montanha que Deus mostrou. Chegando lá, nós vamos adorar o Senhor. Após a nossa adoração, nós retornaremos a vós. Olha que coisa linda, igreja. Ele não disse: eu vou lá, Isaac vai ficar lá e eu vou retornar a vocês. Não, olha o plural, olha o plural, olha o plural que ele vai dizer: nós vamos lá. Chegando lá, nós vamos adorar o Todo-Poderoso, que é digno de
de honra, glória, majestade e louvor. Após nós ter dado um culto a Ele, nós retornaremos a vós. Aleluia. Olha que coisa linda. O decreto de Deus. O que Deus tinha falado com o patriarca chamado Abraão não foi outra coisa a não ser esta: pega o teu filho e sacrifica ele a mim como oferta queimada em uma das montanhas que eu te mostrarei. E ele vira para os servos e diz: nós vamos adorar. E após termos adorado a Deus, nós retornaremos para vós. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Nós devemos profetizar sobre as nossas vidas. Porque uma coisa que a gente é bom é profetizar para os outros. E isso não é errado, é certo. Mas nós devemos também aprender a profetizar sobre a nossa vida. Eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou romper, eu posso, eu sou capaz. Por quê? Porque Deus está comigo. É Ele que é o meu alicerce, é Ele que me dá gana para me permanecer de pé, é Ele que é comigo nas minhas adversidades, é Ele que tira a barreira, é Ele que tira o obstáculo, é Ele que me faz romper para a glória, louvor e adoração do nome dEle. Aleluia. Devemos aprender a profetizar sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. E aqui nós vemos um exemplo maravilhoso de Abraão. Ele profetiza sobre a vida dele. O decreto de Deus era: você deve sacrificar o teu filho a mim como oferta queimada, holocausto. E ele vira para os moços e diz: nós vamos lá. E quando chegarmos na montanha onde Deus vai mostrar, nós vamos adorar Ele. Mas nós não vamos adorar Ele de qualquer jeito. Nós não vamos adorar Ele de boca para fora. A nossa adoração, ela vai vir do coração. E quando a gente fizer tal coisa, a gente vai fazer de toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. O que falta para a igreja brasileira é isso, igreja: adorar a Deus como se fosse o último dia da nossa vida. Tem pessoas, permita-me dizer algo muito importante, que vem na igreja só para dizer: eu vou lá para a irmã, para o pastor, para o irmão. Não fica pegando no meu pé, não. Você deve estar na casa de oração para adorar a Deus de todo o seu coração, adorar a Deus por tudo que Ele fez na tua vida, adorar a Deus porque Ele é fiel, pelo que Ele significa para você. Glória a Deus. Porque a melhor bênção nós já alcançamos. E qual bênção que é, irmão? A tua vida eterna, irmão. Esta é a melhor bênção que Ele poderia nos dar, nos proporcionar. E Ele já fez. Ele desceu do alto e sublime céu. Ele se tornou maldito por mim e por vós. Ele nos tirou do lamaçal de pecado. Ele nos arrancou com um braço forte da casa de servidão. Ele nos tirou do domínio de Satanás. É motivo de entrarmos por essas portas, aleluia, e a nossa boca está tremendamente aberta, engrandecendo e adorando ao autor da vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E muitas das vezes a gente não adora. E aqui estamos aprendendo com este homem que disse para os seus servos: sabendo do decreto de Deus, nós vamos lá. E quando chegarmos lá, nós vamos o adorar. E após a nossa adoração, retornaremos a vós. Ponto. E eles vão rumo ao lugar onde Deus tinha estabelecido para o holocausto. O legal é que o jumento estava levando as coisas e eles estavam indo a pé. Quando ele manda ficar o jumento e os dois servos, ele tira, ele quem? Abraão. Tira do jumento a carga, a lenha, e coloca sobre Isaac. É isso que chama a minha atenção. É por isso que Isaac, ele tipifica ou simboliza o Cristo do Antigo Testamento. Ele sabia que iria morrer, mas mesmo assim ele está indo com vontade própria. Ele não está indo forçado. Ele não está indo contra a tua vontade. Ele está indo e sabendo para que vai ser estabelecido. Aleluia.
Então, Abraão coloca sobre ele a lenha, tipificando a cruz. Olha que coisa linda. E eles estão indo rumo ao monte. É verdade. Só que no versículo de número 7, do capítulo de número 22, do livro de Gênesis, está escrito dessa seguinte forma. É verdade. Isaac, ele percebe ali ao seu redor e surge uma dúvida na sua cabeça, ao ponto dele olhar para o seu pai e dizer: meu pai. E Abraão toma a palavra e diz: eis-me aqui, meu filho. Meu Deus. Isaac fala para o seu pai: aqui eu estou vendo, pai, a lenha, visto que eu estou carregando a mesma. Eu estou vendo o cutelo na tua mão e o fogo. Mas na onde está o carneiro? Meu Deus. Eu disse o quê? Carneiro. Mais uma vez para não esquecer. Carneiro. Para o holocausto. Versículo de número 8, do capítulo de número 22 do livro da Gênesis. Meu filho, para si, ou seja, para você, Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar de novo. Meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Como é o nome do animal que Abraão falou? Carneiro. Cordeiro. Cordeiro. O filho dá uma palavra e diz: meu pai, onde está o carneiro para o holocausto? E o pai diz no versículo de número 8: meu filho, para si, Deus proverá o cordeiro. É lindo, aqui Abraão ele já estava profetizando. Há mais de 2000 anos atrás, acerca do Cordeiro de Deus. Meu Deus. Que se encontra escrito em João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Quando João Batista está batizando o povo para remissão de pecados, o batismo de arrependimento, é batizando e dizendo: arrependei-vos. Oh glória! E ele está vendo a fila, a diaconisa irmã Rosângela, andando, e ele está vendo um ser que é diferente dos demais, ao ponto de ele dizer de forma audível a singela frase: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é outro a não ser o Cordeiro de Deus. Aleluia. E Abraão está dizendo para o teu filho: meu filho, para si, Deus proverá o cordeiro. Oh glória! Deus ele proveu para nós, irmãos, o cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, sem deficiência, puro, santo, perfeito, aleluia. Não precisa mais matar animal para expiação de pecado. Cristo Jesus, ele foi crucificado em favor de mim, em favor de você. Glória. Aleluia. Para termos vida e vida com abundância. É verdade. Glória a Deus. Isso é lindo. Abraão já estava profetizando há muito tempo atrás. Meu filho, para si, Deus preparará, proverá o cordeiro. E quando eu falo em profetizar, eu me lembro de um profeta cujo nome se chama Ezequiel. Quando a gente se atenta para Ezequiel, capítulo de número 37, a gente vai ficar maravilhado com uma história. Porque o texto sagrado diz que Deus, ele arrebata o teu profeta em espírito. E ele vai parar no meio de um vale. Meu Deus. Ele foi parar no meio de um vale de ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos significa um objeto que, se você tocar, ele esfarela. Ossos sequíssimos. E Deus está dialogando com o profeta, dizendo para o mesmo que aquilo ali tipificava o exército de Israel. Estava morto, o exército se encontrava sequíssimo. Mas Deus é ousado ao ponto de dizer para o profeta: porventura esses ossos podem tornar a vida? A resposta do profeta é que chama minha atenção. Porque o texto sagrado diz em Ezequiel, capítulo de número 37, que o profeta diz para Deus: o Senhor sabe. Aleluia. Olha a resposta
ousada, a resposta certa. Tu o sabes, Senhor. Ou seja, tu tudo podes. Aleluia. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É verdade. Isaías capítulo de número 43, versículo de número 13. Antes que houvesse dia, eu sou. E não tem nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Então o profeta sabia da operação de glória, do poder que havia na mão do Todo-Poderoso. Então ele joga a responsabilidade para Deus, dizendo: o Senhor sabe. E Deus, ouvindo aquela resposta, eu compreendo o presbítero Montiel que ele se alegra, ao ponto de dizer: então profetiza. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, isso eu aprendi com o presbítero Montiel. Deus. O profeta toma a palavra e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus. Hoje vocês não veio aqui na noite desse dia ouvir a palavra do Arthur. Você não veio aqui ouvir uma palavra antropocêntrica. Você veio aqui na noite desse dia ouvir a palavra do Senhor. Porque só a palavra do Senhor nos mantém de pé diante dos dias difíceis. Só a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Somente a palavra do Senhor converte o mais vil pecador. Somente a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Somente a palavra do Senhor liberta o homem completamente. Aleluia. Glória a Deus. Então ele não fala outra coisa a não ser ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Meu Deus. Agora eu lhe faço uma pergunta. Osso tem ouvido? Meu Deus. Oh, glória. Osso tem ouvido? Meu Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós somos instrumentalizados por Deus para dizer aquilo que Ele quer, o surdo ouve, o louco assimila e o defunto obedece. A palavra rema não é outra a não ser aquela que sai do coração de Deus para o nosso coração. Parece que vejo o presbítero irmão Tiago, Isaías capítulo 55, versículo de número 11. A palavra de Deus que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo que ela foi enviada a fazer. Aleluia. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus, ela não retrocede. A palavra de Deus, ela não tem validade de vida. Uma vez que Deus disse, está falado. Uma vez que Ele prometeu, está prometido. Uma vez que Ele decretou, não tem jeito. Nada anula a palavra de Deus. Aleluia. E Ele diz: e os ossos, oh glória, aquele barulho tremendo, aquele barulho terrível, começa a cada osso se encaixar no seu osso, e daqui a pouco está um exército de pé. Aleluia. Cada osso no seu osso. A pergunta que não quer calar não é outra a não ser essa: qual é o seu problema? O que você acha difícil para o nosso Deus? Eu vou te dizer, somente com o poder da palavra dele, tudo pode voltar ao lugar, tudo pode acontecer. Talvez você não me entendeu, mas quando a gente se atenta para Gênesis, capítulo de número 1, a gente vai ver que tudo é criado pelo poder da palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja separação da terra e a água, e assim houve. Haja separação do dia, da luz das trevas, assim dia se chamará luz e noite se chamará trevas, e assim foi sucedido. Qual é o seu problema? Meu Deus, é verdade. Tudo ele fez com o poder da palavra. E com Abraão não é diferente. Ele profetizou sobre a vida dele. Diz o texto bíblico que eles estão andando e chegam num lugar onde Deus recomendou para onde ser estabelecido o sacrifício. Ele deita o menino. Ele arruma o altar.
Ele deita Isaac sobre a lenha. Ele pega o cutelo na mão. Oh, coisa terrível. Levanta aos céus. Quero compreender que ele coloca a mão no olho do menino. O menino não vê aquela cena. Quando ele vai imolar, quando ele vai matar o filho dele. Oh, glória. Aleluia. O anjo do Senhor brada dos altos céus dizendo: Abraão. Eita Deus. Abraão. Aleluia. Glória. Ele já baixa o cutelo, igreja. Porque assim, o crente que tem, aleluia, espiritualidade e experiência com Deus, ele conhece a voz do seu Senhor. Ele não confunde heresia com a voz de Deus. Ele tem discernimento de espírito. Meu Deus. Ele assimila. O ouvido dele é sensível à voz de Deus. O anjo brada do céu. Oh, glória, dizendo: Abraão, Abraão. Ele abaixa o cutelo. E quando ele abaixa o cutelo, o anjo começa a dizer: não imole, não faça dano algum ao teu filho, porque todos nós sabemos que você é fiel para com Deus. Aleluia! Eu vou falar de novo. Não imoles o teu filho, não faça coisa nenhuma ao teu filho, porque todos nós sabemos que você é fiel. Aleluia. Glória. Aleluia! Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Versículo de número 12. Aleluia. Não faça dano nenhum ao teu filho, porque todos nós sabemos que você é fiel e não negastes a Deus, o teu único filho. Isso é lindo, igreja. Ele não negou. Porque muitas das vezes as bênçãos, se a gente não vigiar, ela acaba se tornando um ídolo na nossa vida. Era a coisa, ou o presente, melhor dizendo, que Abraão e Sara mais queriam na vida, visto que eles eram ricos. Era ter um filho. Pela leitura do texto bíblico, e por Deus o provar, a gente compreende que o filho estava tentando tomar o lugar devido de Deus. E tudo que toma o lugar que é devido a Deus torna-se um ídolo na nossa vida. E não podemos, de forma ou hipótese alguma, fazer isso. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E aprendemos no domingo passado, aqui pela manhã, que quando cometemos o pecado de idolatria, estamos cometendo a prostituição espiritual para com o nosso Deus. E não podemos fazer isso em hipótese alguma. Deus, ele deve ser adorado. Ele deve ser prioridade na minha e na tua. É verdade. Mas Abraão, ele nos prova que nada se encontrava em cima do seu Deus. É o meu filho que tu queres, Senhor. Assim seja feito. E ele foi lá, ele provou a sua fé. Deus o provou, Deus o colocou na prova, mas ele saiu desta prova aprovado. Aleluia! Porque quando ele abaixa o cutelo, o anjo fala com ele. Oh, glória! Eu compreendo, presbítero Montiago, que ele começa a olhar para o teu filho chamado Isaac. O sorriso toma o rosto dos tais, porque é assim. Quando estamos passando por um momento difícil da nossa vida, quando a gente diagnostica o bálsamo de Deus, quando a gente diagnostica a mão de Deus, a intervenção divina da parte de Deus na nossa vida, nós se alegramos. É verdade, aleluia. Eu compreendo que eles começam a chorar de alegria. Eu compreendo que Abraão abraça o teu filho dizendo: o Senhor é fiel, Deus é tremendo, mas ele é interrompido. Ele é o quê? Interrompido pelo gemido do carneiro, preso pelas pontas no mato. Olha como Deus é fiel. Aleluia! Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Eu não sei o que você necessita. Mas eu quero profetizar aqui neste culto de ensino. Em nome de Jesus, Deus proverá aquilo que você precisa. Deus proverá aquilo que o teu coração almeja. Deus proverá em todas as
suas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Somente creia. Somente creia. Eles são interrompidos pelo gemido do animal chamado carneiro. Ele pega aquele animal e sacrifica o Senhor. Eles descem a montanha, oh glória, engrandecendo e adorando o nome de Deus. Aleluia. Porque Ele é bom, a tua graça, a tua bondade, os teus benefícios para conosco duram para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. O que aprendemos, irmão Arthur, com essa partícula bíblica, algo muito importante. Não murmure, não questione. Por quê? Porque Deus, Ele prova o justo. Meu, mas eu tento fazer tudo certo. Eu estou tentando mudar de vida. Eu estou mais crente do que ontem. Porque sobreveio esta prova sobre a minha vida. Não faça isso. Descanse o teu coração no Senhor. A Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 125, versículo 1, que aqueles que confiam no Senhor, olha que coisa maravilhosa, são como os montes Sião, que não se abalam, ou seja, eles estão firmes. Glória a Deus. Mas permanece para sempre. Ou seja, diante da crise você vai estar firme. Diante da tribulação você vai estar firme. Diante da provação você vai estar firme. Por que não, Arthur? Porque você confia no Senhor. Aleluia. Isso é lindo, irmãos. Para me finalizar, não poderia trazer outro exemplo a não ser de Ana. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 6. E Deus cerrou a madre de Ana. Meu Deus. Quem cerrou a madre dessa mulher? A igreja. Deus. Por quê? Porque Deus prova o justo. Aleluia. Oh glória! As tribulações, as crises, o dia mau, a tormenta, a aflição, ela nos aproxima de Deus. Então a gente não deve murmurar quando a gente está sendo provado, porque é Deus que nos colocou nesta provação. E certo é, se a gente estiver posicionado, nós seremos aprovados e o nome dele vai ser glorificado através da nossa vida. Glória a Deus. Com Ana não foi diferente. Ela não deixou de ir para o templo. Aí que ela ria, aí que ela se humilhava, aí que ela orava, aí que ela sacrificava. Um belo dia ela fez isso com todo o coração dela, ao ponto de Deus ouvir a oração e o voto que ela fez ao Senhor. Aleluia. Eli ali fala de uma maneira carnal, mas depois a graça de Deus toma ele. Porque assim, amado irmão, querido ouvinte, quando Deus quiser, ou quando Deus querer falar conosco, Ele vai levantar o ímpio, Ele levanta o macumbeiro, Ele levanta o nóbio, Ele usa um bêbado, Ele usa uma prostituta. Não foi assim, presbítero irmão Tiago, na tua vida? No pancadão muito louco, no pancadão ali, longe, fora de si, Deus usava outras pessoas que se encontravam da mesma maneira que nós estávamos, para dizer: Deus tem uma obra na tua vida, Deus vai te levantar, Deus vai te usar nessa terra para um propósito, o nome dele ser glorificado através da tua vida. Glória a Deus. Assim foi na vida de Ana. O profeta Eli, longe de Deus, falou na cara: mulher, se aparta do vinho, da bebida forte. Daquela mulher abre o coração para ele, dizendo: eu não me encontro embriagada, eu não me encontro fora de si, eu me encontro angustiada até a alma. Aí a graça de Deus desce sobre a vida dele e toma aquele homem, ponto dele dizer para ela: aleluia, vai em paz, que o Deus de Israel conceda o desejo, a petição do teu coração. Aleluia. O Deus Sagrado diz que ela coabitou com seu marido chamado Eucana, e ela gerou um filho chamado Samuel. Oh glória! O que eu tenho para dizer na noite desse dia para vós, essa oportunidade é: não se desespere, não apostate da fé. Por que, irmão Arthur? Porque Deus prova o justo. Aleluia. Se Ele está te provando, é porque Ele vai te aprovar a partir do momento que você estiver, aleluia, nas Escrituras Sagradas. É verdade. Então não desfaleça a tua fé. Deus prova o justo. Você sairá desta prova melhor do que entrou, e o nome do Senhor Glória a Deus. será glorificado.
Amém, meus irmãos? Amém. Bate palma para Jesus.